É com muita alegria que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Com a paz do Senhor. Quero externar minha alegria em poder uma vez mais fazer uso e exposição da palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Anobi, pela vida do presbítero Góes. Nós queremos agradecer a Deus por todo o cuidado e carinho que tem tido para com o nosso ministério. Nós queremos louvar a Deus pela vida do Êxodo, que tem nos transladado do hotel até a quadra do evento. Que Deus possa abençoar. Quantos estão ansiosos para ouvir a palavra de Deus? Amém. Das Bíblias que eu trouxe, o Êxodo falou, só tem 2 Bíblias feminina com marca-texto. É apenas R$80, colabore com criança esperando, Deus vai te abençoar. Os que vieram à tarde sabem o que eu estou falando. Os que trouxeram seus exemplares bíblicos, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 20. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 20. Iremos ler até o versículo de número 10. Os que forem localizando, identifique-se dizendo amém. Amém. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos aonde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura que dizia que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E você diz amém? Amém. Tome seu assento, por gentileza. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 20, os versículos que ora acabamos de ler, registra-nos a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentre os mortos. Todavia, a historicidade nos revela que Jesus não era mais um filósofo como Platão ou Aristóteles. Jesus não era mais um revolucionário como Che Guevara. Jesus era a salvação para todo aquele que nele crê. Todavia, Jesus nasce de uma gravidez revelada pelo anjo Gabriel a Maria, que disse que o Espírito do Senhor Jeová a envolveria e ela ficaria grávida do Espírito Santo. Ela indo para Belém de Judá, ela sofreu contrações, e ao sofrer contrações ela deu à luz ao menino em uma estrebaria. A estrela do menino foi vista no Oriente, e os 3 magos saíram até Belém de Judá para o adorar. A estrela os guiou ao ponto deles passarem em Jerusalém e anunciarem a Herodes o que havia acontecido. Herodes se perturbou com toda Jerusalém e dizia a ele: ide e voltai por aqui, porque eu quero ir também o adorar. Só que o texto diz que o desejo de Herodes era de matar o menino. Os magos foram guiados pela estrela que se precipitou na estrebaria. Chegando lá, eles apresentaram 3 presentes: mirra,
excenso e ouro. 3 presentes: mirra, excenso e ouro. Esses 3 presentes que eles apresentam fala mais acerca de quem é Jesus do que eles são. Se você observar, naquela época só quem usava mirra era profeta. Então quando eles apresentam a mirra, eles estão reconhecendo o ministério profético. Naquela época só quem usava incenso era sacerdote. Então quando eles apresentam incenso, eles estão reconhecendo o ministério sacerdotal. Naquela época só quem usava ouro era rei. Então quando eles apresentam ouro, eles estão reconhecendo a monarquia. Eles estão dizendo: esse é rei dos reis. Eles foram reconhecer o ministério profético, ministério sacerdotal e o ministério monarca, porque ele é rei dos reis. Sim, os magos voltaram por outro caminho. Herodes, vendo-se iludibriado, montou uma guarnição a fim de descer em Belém de Judá e matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Por divina revelação, José é advertido que pegue a Maria e o menino e vá para o Egito. Diz a Bíblia que Herodes matou todas as crianças de 2 anos para baixo, só que o menino tinha sido levado com Maria por José para o Egito para ser escondido. A grande verdade é que se Deus não esconde, de fato Herodes teria o matado. Às vezes estar escondido não é sinônimo de estar em anonimato, é sinônimo de estar sendo preservado por Deus. Vou repetir: preservado por Deus. Há 2 aparições de Jesus com 12 anos ensinando os sacerdotes, o sumo sacerdote em Jerusalém, e a segunda aparição com 30 anos, abrindo o livro de Isaías e dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar as boas novas. Os que ali estavam diziam: ele não é filho de Maria, ele não é filho de José, e tentaram precipitá-lo de espinhadeiro abaixo. Jesus virou as costas e disse: é visto que profeta não tem honra em sua própria pátria, e foi para a região do Rio Jordão a fim de ser batizado por João. Quando ele chega lá, João está dando testemunho acerca daquele que vem após ele, e ele dizia: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno nem de me abaixar e desatar as opáricas de sua sandália. Mateus capítulo 3, versículo 6. E vendo os fariseus ir ao seu batismo, dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E não presumais de vós mesmo por ter pai Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele olha para o lado e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como quem diz: esse aí não é raça de víbora, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os biblicistas aqui de plantão sabem melhor do que eu que de Gênesis até Malaquias havia um ritual no altar do sacrifício, que o indivíduo levava um animal depois de 1 ano de preparação. Quando chegava lá, colocava a mão na cabeça do animal e era transferido os pecados. Ali o cutelo descia e o sangue que era aspergido servia para cobrir os pecados. De Gênesis a Apocalipse, esse ritual era feito para cobrir os pecados, conhecido como expiação de pecado. Só que João olhou e disse: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A pergunta que não quer calar: tudo aquilo que eu cubro continua lá embaixo, sim ou não? Se eu botar um pano sobre esse iPhone, ele vai continuar lá embaixo. Isso era o Cordeiro que era levado para o altar na lei. Servia para cobrir o seu sangue o pecado, mas o pecado continuava lá. João diz: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira. Diferente do Cordeiro da lei que cobria, ele está dizendo: esse aí não veio cobrir o pecado de ninguém, esse aí veio tirar o pecado. Vou repetir: esse aí veio tirar o pecado. Por quê, pastor? O pecado para Jesus não é um arranhão, o pecado para Jesus é um câncer. Se uma mulher for fazer uma mamografia, der câncer no seio, se extirpa o seio. Se for fazer uma ultrassom, der câncer no útero, se extirpa o útero. Por quê? Senão as células cancerígenas vai se proliferar e vai vir o óbito. Então é melhor perder o seio ou o útero do que vir ao óbito. Assim disse Jesus: é melhor tu perder uma das tuas mãos e entrar no céu faltando uma delas,
do que ir para o inferno com as duas mãos. É melhor faltar um dos teus pés de ir para o céu faltando um deles do que ir para o inferno com os teus dois pés. Jesus não veio cobrir o pecado de ninguém. Jesus, ele veio tirar. Vou repetir. Jesus, ele veio tirar. Sim. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vai até João e diz: eu quero ser batizado por ti. João disse: eu que preciso ser batizado por ti, tu vem a mim. João não quer o batizar, porque naquele território ali, João reconhece que a autoridade de batizar nas águas está sobre ele. Mas quem é maior? Jesus é maior, e ele sabe disso. Por isso que ele não quer o batizar. Por isso que ele não quer o batizar. Mas Jesus olhou para João e disse: faça assim, para se cumprir toda a justiça do reino de meu Pai. Então a pergunta que não quer calar: Jesus é maior do que João, mas Jesus se submete ao batismo de João. Jesus sabe mais do que João, mas Jesus se submete ao batismo de João. E quando Jesus sai das águas, acontece três coisas: o céu se abre, o Espírito desce, e uma voz brada dizendo: eis meu filho amado em quem me comprazo. Olhe para cá, por gentileza, porque não há céu aberto, não há Espírito descendo, não há voz bradando para quem é rebelde. Só há céu aberto, só há Espírito descendo e só há voz bradando para quem se submete. Pastor, mas eu sou maior, mas Deus levantou o menor. Pastor, mas eu sei mais, mas Jesus levantou quem sabe menos. Quem se submete, o céu se abre, o Espírito desce e a voz brada. Expelido pelo Espírito de Deus, Jesus vai para o deserto a fim de ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, veio o tentador a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus olhou para Satanás e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 40 dias atrás e 40 noites atrás, o que foi que disse Deus no Jordão? Eis meu filho amado, em quem me comprazo. 40 dias e 40 noites depois, o que é que o tentador diz? Será que tu é o Filho de Deus? No deserto. A pergunta que não quer calar: quem é maior? Quem falou que ele é filho no Jordão, ou quem está colocando dúvida se ele é filho no deserto? Maior é quem falou no Jordão do que quem está colocando dúvida no deserto. Sim, numa reunião dessa, Deus vai liberar grandes promessas, mas depois dessa reunião vai vir as grandes dúvidas. Só que maior é aquele que fez promessa nessa reunião do que aquele que vai colocar dúvida depois dessa reunião. O tentador o transportou para cima do pináculo e disse: está escrito, lança-te daí abaixo, porque dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que tu não tropeces com o teu pé em pedra. Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O tentador o transportou para o pináculo. Você sabe o que é pináculo? É a parte mais alta do templo. Ou seja, o tentador tirou Jesus do deserto, colocou Jesus na parte mais alta do templo. Isso aqui significa dizer que o diabo tirou Jesus do deserto e colocou na parte mais alta do templo. Observe que Jesus vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não está só dizendo não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus está dizendo: me tire da parte mais alta do templo e me coloque no deserto. Por quê, pastor? Porque sempre será melhor o deserto com Deus do que a ponta do pináculo com Satanás. Sempre será melhor o deserto com Deus do que a parte mais alta do templo com Satanás. Não aceite nenhuma projeção na sua vida que te tire do centro da vontade de Deus. Vou repetir para ver se você pega. Não aceite nenhuma projeção que te tire do centro da vontade de Deus. O que é que ele vai usar? Partes bíblicas do Salmo 91. O que é que ele vai usar? Parte bíblica de Deuteronômio para refutar. Se você não sabe, o diabo tem usado a Bíblia para induzir, para influenciar muita gente ao erro. É por essa razão que nós precisamos conhecer Bíblia. E nós vivemos em uma geração que não conhece Bíblia e facilmente é persuadida, facilmente é influenciada. O diabo vai usar a Bíblia para querer enganar. Só que nós que somos conhecedores das Escrituras, quando ele quiser nos enganar, nós vamos usar a Bíblia também para refutar.
Jesus refutou o Salmo 91 com o livro de Deuteronômios. Assim o tentador o transportou para o monte alto, abriu um telão e disse: todos os reinos a mim foi dado, a ti eu te darei, se tu a mim se prostrar e me adorar. Jesus olhou para o tentador e disse: vai-te, porque culto só será dado ao Deus que criou os céus e a terra. Culto só será dado ao Deus que criou os céus e a terra. Você sabia que o diabo está pagando caro para ter adoração para ter adoração dessa geração? Eu não sei aqui, mas lá no Ceará acontece a maior festa junina do planeta, titulado pelo prefeito da cidade. Gasta 200 milhões para trazer Simone, Simara, Wesley Safadão e muitas atrações do mundo secular. Se reúne 100 mil jovens de 7 da noite até 7 da manhã, e eu nessas viagens indo e vindo, o Espírito bradou no meu coração e disse: Isaac, o diabo está pagando caro para ter adoração desses jovens. Mas na mesma hora o Espírito bradou e disse: mas tem uma geração que não negocia a sua adoração. Que geração é essa, pastor? A geração que já foi comprada, que já foi lavada e que já foi redimida pelo sangue do Cordeiro. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: eu não negocio a minha adoração. Diga para alguém: eu não negocio a minha adoração. Culto será dada ao Deus que criou os céus e a terra. Quem concorda comigo, levante sua mão, não que é pouca. Levante as duas e dê pelo menos um brado de glória a Deus para empolgar o coração desse pregador. Sim, Jesus sobe um monte muito alto e ele dá o padrão doutrinário da igreja, conhecido como Dadesh, ensino e instrução. Capítulo 5 ele fala das bem-aventuranças. Ele termina dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido e se a luz não der a claridade, para nada serve. Sal tem que salgar, luz tem que dar claridade. O que é que Jesus está dizendo? Nós não fomos chamados para sermos igual, nós fomos chamados para ser diferente. Leonardo Ravenhill dizia que a igreja não atrai pela igualdade, a igreja atrai pela diferença. Se eles quiserem vir para cá, eles têm que vir para cá porque é diferente. Se eles querem vir para cá, eles têm que vir para cá porque é diferente. Capítulo 6, Jesus fala do divórcio, da oração e do jejum. Capítulo 7, Jesus fala do julgamento temerário e dos dois alicerces. Aqueles que ouvem e praticam é assemelhado ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Os que ouvem e não praticam é assemelhado ao homem que edificou sua casa sobre a areia. Ouvir, todo mundo ouve, a diferença está em querer colocar em prática, porque as adversidades não veio só sobre a casa que estava sobre a areia, veio também sobre a casa que estava sobre a rocha. Vieram as chuvas, encheram os rios, sopraram o vento. A casa que estava sobre a areia caiu, mas a que estava sobre a rocha permaneceu de pé. Terminando o seu sermão, diziam: que homem é esse que prega com tanta autoridade? Que homem é esse que prega com tanta autoridade? Que eu vou dizer aqui é muito sério. O que levou Jesus para o Calvário não foi os milagres. O que levou Jesus para o Calvário não foi as libertações. O que levou Jesus para o Calvário foi os seus ensinamentos, foi os seus ensinamento, de tal maneira que Jesus não podia mais ensinar nas sinagogas. Ele foi para o deserto, ele pregando 3 dias e 3 noites. Já não tem mais barulho de glória, já não tem mais barulho de aleluia, só tem barulho de barriga roncando. E os discípulos disseram: despede a multidão. São 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Jesus disse: não sai ninguém com fome. O que é que tem aí? Alguém disse: só tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tanta gente? Jesus disse: coloque na minha mão que vocês vão ver o que vai acontecer agora. Quando colocaram na mão de Jesus, que ele levantou os 5 pães e os 2 peixinhos, subejou, sobrou 12 cestos de pães e 12 cestos de peixe. O que é isso, pastor? Coloca na mão de Jesus que tu vai ver o que ele vai fazer. Vai sobrar pão para abrir padaria e vai sobrar
para peixe, para abrir peixaria. Se maravilharam eles do feito que Jesus fez, alimentando 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças que ali estavam. Uma grande multidão foi alimentada naquele dia. Jesus chamou os discípulos e disse: ide à cidade e pegai o jumentinho que está amarrado na entrada da cidade. Eles trouxeram o jumentinho. Jesus subiu em cima e foi em direção a Jerusalém. Aqui é a entrada triunfal. E se dizia a multidão: hosana nas alturas, aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, aquele que vem em nome do Senhor. Colocaram palmeira para o jumentinho pisar. É claro que eu vou contar que é uma utopia, é claro que eu vou contar que é uma história. Diz que aquele dia foi o dia que o jumentinho chegou em casa tão fabuloso e disse: mãe, hoje foi tão bom entrar em Jerusalém, que tinha palmeira para me pisar. A minha orelha escutou hosana nas alturas, que vem no nome do Senhor. A mãe olhou e disse: presta atenção, menino, que aquilo dali não era para você. Disse: era para mim sim, foi eu que pisei, foi eu que ouvi. Aí a mãe disse assim: pois experimenta entrar amanhã lá, para ver se vai acontecer a mesma coisa. O jumentinho caiu na besteira de querer entrar no outro dia. Enquanto ele entrava não tinha palmeira, enquanto ele entrava não tinha hosana nas alturas. O que era que tinha, pastor? Tomate na cara e chicote nos lombos. Ele chegou chorando em casa e disse: mãe, foi tudo diferente. Eu disse: é claro, porque nunca foi para você, era para quem você carregava. Vou repetir: nunca foi para você, era para quem você carregava. O que é isso, pastor? Se Jesus sair da gente, a gente só serve para levar tomate na cara e chicote nos lombos. Agora, se Jesus estiver sobre a gente, tem hosana nas alturas, tem palmeira. Deixa eu ver se tem alguém aqui que trouxe Jesus. Deixa eu ver se tem alguém aqui que trouxe Jesus. Eu estava no estado do Piauí. Quando eu terminei de pregar, os pastores chegaram e disseram: você é desbloqueado. Eu digo: que idioma é esse? Você é destravado. Eu digo: eu não estou entendendo esse idioma. Ele disse assim: pastor, aqui quem prega muito, a gente usa essa verbalização. Aí eu fui para o quarto de hotel. Quando eu cheguei no quarto de hotel, coloquei a cara no pó de Jesus: tem misericórdia de mim. Jesus disse: Isaac, cuidado com os elogios, porque os elogios têm matado mais crente do que as críticas. Os elogios vai inchando a gente. Aí Jesus disse assim para mim: Isaac, se eu sair de você não tem mais oferta boa não. Se eu sair de você não tem mais hotel bom para você não. Se Jesus sair da gente, acabou-se, meu amigo. Só tem palmeira para gente, só tem hosana nas alturas, porque a gente traz a presença dele sobre a gente. E eu posso dizer uma coisa para você: ou coisa boa é crente trazer a presença de Deus. Crente que traz a presença de Deus é diferente. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: crente que traz a presença de Deus é diferente. Quem traz a presença de Deus, às vezes não sabe nem falar bem, às vezes não sabe nem falar bem, às vezes fala Jesus, às vezes fala Deus, mas quando pega o microfone, a glória de Deus desce na casa. Às vezes não sabe nem cantar no tempo, não conhece ritmo e nem melodia, mas quando abre a boca para cantar, a glória de Deus desce na casa. Crente que traz a presença de Deus é diferente. Dá uma olhada para a cara desse crente e vê se ele trouxe a presença de Deus aí, vê, só para ver se ele trouxe a presença de Deus. Você, quem sabe, não sabe pregar muito, mas você sabe dizer que Jesus chegou. Quem sabe você não sabe pregar muito, mas sabe dizer que Deus chegou. Quem sabe você não sabe cantar muito, emenda o 360 com 212, mas quando canta, a glória de Deus desce na casa. Que você não pode ficar numa reunião dessa sem abrir a boca para dar glória para Jesus. Sim, Jesus disse aos discípulos: preparai a mesa da ceia. Quando Jesus disse aos discípulos: preparai a mesa da ceia, ele sentou, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo. Tomou o cálice e disse: este é o meu sangue. Enquanto ele dá aos discípulos, ele disse: tem um que põe a mão comigo no prato, que esse me trairá. Judas se levanta e Jesus disse: o que tu tem de fazer, vai e faz. Judas negocia Jesus por 30
30 moedas de prata. Você sabe o que é 30 moedas de prata? É o preço de um escravo. A amizade de Jesus para Judas só valia o preço de um escravo. Quanto é que vale a amizade de Jesus para nós? Eu acredito que é inegociável. Quem concorda comigo, levante a mão direita assim, dê um brado de glória com aleluia. Inegociável. Jesus pega os 11 sobre o Monte das Oliveiras e começa a orar por 3 vezes, dizendo: passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, todavia seja feita a tua vontade. Os discípulos adormeceram. Jesus desperta-os e diz: vocês não podem velar comigo sequer uma hora. Chegou a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos seus tosqueadores. Lá vem Anás e Caifás, soldados romanos, e o servo de Anás e Caifás. Quando eles perguntam quem é Jesus, Jesus disse: eu sou. Quando Jesus disse eu sou, ele não falou como homem, ele falou como Deus. Os soldados romanos caíram no chão. Eu imagino Jesus dizendo sorry, que em inglês é desculpe, eu falei como Deus e não falei como homem, sou eu. Agora imagina esse eu sou, é o mesmo da sarça. Quando Moisés pergunta quem tu és, ele disse: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Jesus é Deus. Quem acredita que Jesus é Deus, levante a mão e dê glória para Jeová. Levante a mão e dê glória para Jeová, só para empolgar o coração desse pregador. Quando eles vão colocar as mãos sobre Jesus, Pedro desembanha a espada. Quando Pedro desembanha a espada, ele corta a orelha de Malco. Eu não creio, eu não acredito que Pedro fosse cirúrgico, Êxodo, para cortar a orelha de Malco numa precisão. Eu creio que Pedro deu no pescoço. Malco se esquivou. Quando ele se esquiva, pega na orelha. A orelha foi cortada. A orelha foi cortada. Só que Flávio Josefo diz que ele estava no 7º ano do ofício sacerdotal. O ano que ele estava era o ano que ele ia exercer o ofício sacerdotal, servindo a Anás e Caifás. Lá em Levíticos diz que um sacerdote não pode entrar no templo sem ungir a orelha direita. Ungir a orelha direita para estar hábil para ouvir a voz de Deus. Imagina quando a orelha é cortada, não foi a orelha, o que foi cortado foi o ministério. Malco olhou para aquilo dali e disse: não dá mais para me exercer o ofício sacerdotal, a minha orelha está cortada, porque Levítico diz: não pode ter cicatriz, não pode ter mancha. Só que quem estava na cena manda no céu, manda na terra e é respeitado no inferno. É o maior restituidor de ministério. Vou repetir: é o maior restituidor de ministério. Ele levanta, pega a orelha e coloca no lugar. O que ele colocou no lugar não foi a orelha, o que ele colocou no lugar foi o ministério. Eu posso dizer uma coisa aqui para vocês: maior do que quem te feriu é quem vai te sarar nessa noite aqui. Vou repetir: maior do que quem te feriu é quem vai te sarar nessa noite aqui. Você sabia que tem gente que não quer mais pregar porque foi ferido? Tem gente que não quer mais cantar porque foi ferido. Alguém olhou e disse: não prega nada, e você prega para ele. Alguém disse: não canta nada, e você canta para ela. Você prega para Jesus, você canta para Jesus. O que não falta é de gente querer te ferir, é ou não é? Só que maior do que quem te feriu é quem vai te sarar nessa noite. Você vai voltar a pregar. Vou repetir: você vai voltar a pregar, você vai voltar a cantar. Vou repetir: você vai voltar a cantar. Eu estou pregando hoje aqui para uma igreja que Deus está dizendo: eu estou restituindo a tua chamada. Vou repetir: eu estou restituindo a tua chamada. O diabo queria que você parasse, o diabo queria que você deixasse de pregar, o diabo queria que você deixasse de cantar. Só que Jesus chegou aqui e disse: sai do meio, Satanás, porque ele não vai parar de pregar, ela não vai parar de pregar, ele não vai parar de cantar, ela não vai parar de cantar. Quem crê nessa palavra, levante uma das mãos lá em cima, abre a tua boca e faz esse ginásio cheio de glória. Sim, Jesus restituiu a orelha de Malco, ou o ministério de Malco, e disse: Pedro, embanha a tua
espada. Pedro, embanha a tua espada. Jesus é levado para Herodes para ser interrogado. Jesus levado para Herodes para ser interrogado. Ele não abre a sua boca. Ele não abre a sua boca. Ele dizia: tu és o rei do judeu. Jesus calado estava, Jesus calado ficava. Cumpriu-se a profecia de Isaías capítulo 53. Como ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores. Jesus recebe uma quarentena. Jesus recebe coroa de espinho. Jesus é esbofeteado, é cuspido, é levado ao vitupério. Herodes manda levá-lo para Pôncio Pilato. Pôncio Pilato, para agradar a massa, ele coloca a Barrabás e coloca Jesus como uma tradição judaica, que tinha de libertar um e condenar o outro. Barrabás era um criminoso. Jesus era um homem que só fez milagres, libertando, curando. Imagina-se só, influenciado na semana da Páscoa por Anás e Caifás, a multidão dizia: soltem a Barrabás e crucifique a Jesus. Quando eu fui estudar acerca disso aqui, eu tomei um susto, porque se você pegar a palavra Barrabás, você vai ter a ideia que não é um nome, você vai ter a ideia que é dois títulos. Se você pegar Bartimeu, Bar não é o seu nome, Timeu é o seu pai. Bar na verdade é filho, Timeu é o seu pai. Então Bartimeu é sua origem, filho de Timeu. Então Barrabás dá a ideia de dois títulos, de filho e de pai. Quando a multidão gritou em alto e bom som: soltem a Barrabás e crucifica Jesus, eles estão dizendo: solte o filho do pai, ou solte o filho e solte o pai. Imagina só, quem aqui não é filho é pai. Jesus é levado para o Gólgota, no lugar dos filhos e no lugar dos pais. Quem aqui não é filho é pai, e quem aqui não é pai é filho. Significa dizer que Jesus foi no lugar dos filhos e no lugar dos pais. Aí aqui eu entrego para você uma palavra de Deus. Quem é esse governo para querer destruir a família? Se Jesus foi no lugar dos filhos, se Jesus foi no lugar dos pais, quem é esse governo para querer colocar nas escolas ideologia de gênero? Escola é para ensinar português, matemática, geografia. Quem ensina os filhos são os pais. Quem ensina os filhos são os pais. Ideologia de gênero não vai entrar na igreja. Se quem ensina os filhos são os pais, fique Satanás sabendo que quando Deus criou, Deus não errou na fórmula. Quando Deus criou macho, com cabelo de macho, voz de macho, andado de macho. Quando Deus criou fêmea, com cabelo de fêmea, voz de fêmea e andado de fêmea. E só para Satanás passar mal nessa noite, menino vai crescer para ser homem e menina vai crescer para ser mulher. Queira Satanás ou não, a ideologia de gênero não vai entrar dentro das nossas igrejas. Pastor, o senhor é doido? Sou doido e meio e tenho coragem de falar aqui. Queira Satanás ou não, a ideologia de gênero é do inferno. Esse movimento LGBTQIA+, não pode influenciar e persuadir a igreja. Queira Satanás ou não, quando Deus criou Adão e Deus criou Eva. Não vão mudar a criação de Deus. Quem acredita nisso, levante a mão e dê glória para Jeová. É por isso a raiva de Satanás lá em Brasília, fazendo lei para ferir princípios da igreja. Aí ele diz: nós estamos vivendo progressismo. Você sabe qual é a visão progressista? A visão progressista é os jovens, as moças botarem coleira no pescoço e alguém guiando, entrando dentro de um shopping. Se sentir um cachorro, você pode andar que nem um cachorro. Se sentir um gato, você pode andar que nem um gato. A igreja não vive o progressismo, a igreja vive a Bíblia. Nós não seremos aquilo que a gente quer ser, nós seremos aquilo que a Bíblia diz que nós seremos. Eu estou pregando para moças e rapazes aqui, senhores e senhoras, que dentro das escolas são estigmatizados, dentro das escolas são avacalhados, que dentro das escolas são ridicularizados. Eu estou pregando para jovens
jovens irmãos e rapazes aqui que em faculdade terão vergonha de dizer que é crente. O pastor, e eu respeito as cãs brancas do Senhor, sabe que havia um tempo que as escolas respeitavam a nossa cultura, se fosse crente, poderia ir de saia, não precisava usar calça, as meninas, os rapazes também da mesma forma. Sabe o que é que está acontecendo agora? Nós temos uma geração que tem vergonha de dizer que é crente, geração que tem vergonha de dizer que é crente. Sabe, na verdade Deus tem vergonha é de você, porque quem tem vergonha de ser crente na escola, quem tem vergonha de ser crente na faculdade, não é digno de ser chamado de crente. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque para mim é o poder de Deus. Sabe o que é que Deus está mandando eu dizer? A ideologia de gênero está crescendo nas escolas, porque você tem vergonha de fazer culto no recreio. O progressismo está crescendo na faculdade, porque você tem vergonha de falar de Jesus para aqueles maconheiros que acham que são filósofos e ficam na filosofia de Epicureu e amorreu. Eu vim aqui dizer nessa noite que Deus vai levantar jovem que não tem vergonha de andar como crente. Oh meu Deus do céu, deixa eu falar. Não, Jesus, mas eu vou ter que falar. Se eu fosse você, mostrava logo a sua identidade. É porque você vai namorar e vai ter que arranjar alguém na igreja, né? Lá fora, que nem disse o pai de Sansão: não tem ninguém em Israel para que tu possa casar, tem que buscar entre as nações gentílicas. Então o que é que o senhor quer dizer para mim? Identifica logo que tu é pentecostal, para quem quiser namorar, casar com você, saber que você é do glória, saber que você é do mistério. Vem com esse negócio de barbizinha, levantar a mão educadinha, porque esse negócio não combina com crente pentecostal. Crente pentecostal abre a boca, escancara mesmo e dá glória. Não vem com esse negócio assim não, meu filho, desse cortezinho de laufede americano, para querer achar que você está se parecendo com esses ídolos aí que o mundo apresenta. Apresenta logo a tua carteirinha de assembleano, abre a tua boca para dar glória para Jeová. Bata no ombro de alguém que está ao teu lado, diga: crente pentecostal, crente assembleano. Diga para alguém que está ao teu lado, diga: ele gosta de glória, ele gosta de aleluia. Gosta ou não gosta? E eu vou dizer uma coisa aqui para você: a igreja, a Assembleia de Deus não vai parar de crescer. A Brasília, que tome cuidado, porque se mexer com a igreja, Jeová faz uma visita lá em Brasília, abre cova. Mas ninguém toca na igreja. Quem crê? 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 Pegue na mão de alguém que está ao seu lado, só se você puder, pegue. Eu sei que você tem gente que não gosta. Sem gostar, pegue. Balança ele, balança ela. Diga: eu vou dar glória a Deus, eu vou dar aleluia. Diga: Satanás, querendo ou não, eu sei quem eu sou. Eu fui chamado para ser diferente. Deixa quem quiser te chamar de estranho, de esquisito e de atrasado, só porque você crê em glória, só porque você crê em aleluia. Deixa eu ver se tem alguém aqui na arquibancada que ainda abre a boca para adorar. Se tem alguém que abre a boca para adorar, abre a boca, lá e vai. Quem trouxe Bíblia, levanta ela lá em cima. A Bíblia, não é o celular não. O celular descarrega, o app desatualiza. A Bíblia, levanta ela e diga: sai do meio, Satanás. Eu não vou ser aquilo que eu quero ser. Eu serei o que a Bíblia diz que eu vou ser: sacerdócio real, nação eleita, povo adquirido. Ela mandou reminasse cominaia. Eu pregando lá no Maracanã, falando contra ideologia de gênero, recebi um processo na quarta vara. Eu digo: eu vou. Quando eu cheguei lá e disse: você é homofóbico. Sou homofóbico? Não, sou crente e não nego as minhas raízes. Os valores da Bíblia são inegociáveis. Veio a comunidade gay e disse: tira o vídeo. Eu digo: eu não tiro, o Instagram é meu, só se derrubar. Eu não tenho medo de pregar a verdade. Eu sei quem tem o crido. Deixa eu ver se tem alguém aqui que abre a boca. Deixa eu ver se tem alguém que me ajuda aqui. Deixa eu ver. Levante as tuas mãos. Deixa eu ver se tem alguém. Levante as tuas mãos. Meu vaciar. Pastor, vai chegar uma época no estado de Alagoas
em Rio Lago, se prepare, levante as mãos. Voltaremos a profetizar em parada de ônibus, voltaremos a falar em línguas estranhas, voltaremos a marchar e a pular debaixo da graça. Uma igreja bíblica, ela não pode ouvir a palavra de Deus e continuar calada. Quem ouve Bíblia tem que reagir. Reage. Quem vai reagir para dar glória? Quem vai reagir para dar aleluia? Já pegou lá atrás, já pegou aqui na frente. Quem pode adorar? Isso. Eu vou dar lugar. Eu já saí da ética, vou deixar um minuto você abrir a boca, que Deus vai tomar os vasos da casa. Estão avacalhando, achicalhando na internet, estão fazendo zombaria com línguas estranhas, com os mistérios, mas eu ainda creio que Deus é o mesmo, que Deus ainda usa os seus vasos. Deixa eu ver se tem alguém na terra que ainda crê no sobrenatural, que ainda abre a boca para adorar. Deixa eu ver. Sabe por que nós temos uma geração de jovens frios, de moças frias? Vai em algumas páginas de influência digital, 50% dos seguidores são crentes. Sabe mais da Virgínia Arruda, da Virgínia Fonseca e do Zé Felipe, do divórcio, do que da Bíblia. Como que a gente vai ter uma geração cheia do Espírito Santo, se não conhece as profundidades de Deus? A gente está pregando e tem gente assim, ó. Mas se é uma influência digital que você nem conhece, que disse que divorciou, você sente, não pode, até chora, mas a gente prega, olho seco. Ser crente não é uma moda, ser crente é um estilo de vida. Ser crente ainda é andar nessa terra com os olhos no céu. Eu tinha dito para Deus: Jesus, tu vai me fazer uma voz nessa nação. Eu quero construir alguma coisa nesse Brasil. Sabe o que é que eu vim aqui dizer para você? Eu vim dizer para você que Deus vai levantar uma geração que dê orgulho a Deus, que encha os céus de glória e de aleluia. Não é uma geração perdida que fica medindo, traz até papel e caneta para saber a palavra errada, a palavra certa, quem prega mais, quem prega menos, quem canta mais, quem canta menos. Na verdade a gente enche igreja com esses famosos que não sabem nada de Deus. Daí esse The King The Power que não tem nada de Deus, um menino despreparado que está arrastando gente, não tem Bíblia, mas tem seguidor, aí vai atrás. Mas quem é bíblico não presta, quem é bíblico não serve. Eu vim aqui nessa noite dizer que Deus vai levantar uma geração que ainda gosta de Bíblia. Quem crê? Olha como está os nossos cultos de doutrina. Vai para as festas de prefeitura para ver como está. Nós desprezamos e rejeitamos o que é sagrado e abraçamos o que é profano, que é blasfemo. Mas eu vim nessa noite aqui dizer que Deus está levantando protestantes nessa última hora. Não é contra a pessoa, não é contra o pecado mesmo. O adultério vai passar mal, a fornicação vai passar mal, a prostituição vai passar mal. Deus está levantando uma geração, pastor, eu creio nessa geração. Tem muita gente dizendo que daqui a 10 anos o que será das nossas igrejas? Deus está levantando jovens que terão comprometimento com as escrituras.
Oremandio Reminaia, e que vão combater e vão continuar dizendo: a porta é estreita, o caminho é apertado. E deixa eu ver se tem dois jovens que concordam comigo. Se tem lá na arquibancada, aqui na igreja, na nave do ginásio, levante as duas mãos só para me ver, só para me ver. Lá na arquibancada, faça isso, levante as duas mãos, isso. Quem crê que está descendo uma glória de Deus sobre esse ginásio aqui. Eu estou em uma noite profética pregando para jovens nesse Impacta, que Deus vai levantar uma geração que não baixa a cabeça para o pecado, mas vai para cima para guerrear. Deixa eu ver se tem alguém aqui que vai se levantar nesta última hora. Abre a sua boca, dê pelo menos 3 glórias para Jesus. Vou encerrar. Eles colocam sobre Jesus o portíbulo, que é a arte que dividia a cruz. 9 da manhã, Jesus está indo para o Gólgota. No meio do caminho está sendo açoitado pelo carrasco. O Espírito de Deus entra no coração de um soldado romano, que pega um sirineu e coloca debaixo do portíbulo para ajudar Jesus a carregar a cruz. Eu já li os evangelhos pelo menos 6 vezes, de Mateus até Apocalipse. Eu não achei nenhum registro histórico, nem em Mateus, nem em Marcos e nem em João e nem em Lucas, que Jesus caiu com a cruz. Se Jesus tivesse caído com a cruz, era a maior desculpa que tinha para os crentes. Jesus caiu, por que eu não posso cair também? Quando a cruz pesou, o sirineu é colocado debaixo para aliviar o peso da cruz. Aqui há 2 verdades. Qual é, pastor? A primeira: se pesar demais, o sirineu vai ser colocado. Sirineu não é o seu nome, é a sua origem. Ele é de Cirene, do sul da África. Quando a cruz pesar demais, ele é um estrangeiro que representa o Espírito. O Espírito vem aliviar o peso da cruz. Você observou que a cruz não foi tirada, porque se tira a cruz a gente se exalta. Ele alivia o peso da cruz, alivia o peso da cruz. Crente sem cruz não entende luta. Crente sem cruz não entende prova. Jesus chega no Gólgota, num Calvário, 9 da manhã. Deitam Jesus sobre a cruz. Oh Jesus, eu queria entrar não, mas vou ter que entrar. Colocaram 3 pregos. Quantos pregos? De 17 centímetros. Só que para colocar o do ombro direito, tem que, da mão direita tem que puxar, que desloca a cruz. Desloca o ombro. Diga comigo: deslocou o ombro. Não, você não disse nada. Diga: deslocou o ombro. A cruz não era para Jesus, era para Barrabás. Então Barrabás é um homem de 1,95 m, Jesus é um homem de 1,75 m. A cruz é maior, diga: a cruz é maior. Jesus é tão esticado que desloca o ombro para caber na cruz. Posso falar? A cruz não é ortopédica. Não é a cruz que se encaixa em nós, é nós que temos que se encaixar na cruz. Não é o evangelho que tem que se encaixar as pessoas, é as pessoas que tem que se encaixar o evangelho. Eu não sei o que é que vai ter que deslocar em você, mas você vai ser encaixado na cruz. Porque estão procurando metodologia para trazer pessoas para a igreja. Se eles querem vir para cá, não vem querer mudar o evangelho não. É você que tem que ser mudado pelo evangelho. Não vem que direito diminuir o tamanho da cruz não. É você que tem que se esticar para caber nela. Quem entendeu, levante a mão e dê glória. 3 pregos, 2 para as mãos, 1 para os pés. E isso eu tive que buscar em um dos teólogos respeitadíssimo, no meio assembleano, porém presbiteriano, por nome de Hernandes Dias Lopes. Ele disse 3 pregos, por que não 4? Se é 2 mãos, é 2 pés. Agora por que 3 e não 4? Era para ser um prego para cada pé. Hernandes Dias Lopes disse: ali tem 2 mensagens. Quantas mensagens? Quantas mensagens? Quando a gente olha para as mãos de Jesus na cruz, Ele está de braços abertos dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas quando a gente olha para os pés, é um pé sobre o outro, é a outra mensagem. Quer vir após mim do jeito que está, não vai ficar. Por quê? O caminho é tão estreito que vai ter dia que a gente vai ter que andar com um pé sobre o outro. A porta é tão apertada que vai ter dia que a gente vai ter que andar com um pé sobre o outro. A medida do caminho não foi alterado, a medida da porta não foi alterada, continua apertada e continua estreita. Quem concorda, levante a mão e dê glória para Jeová. Jesus é colocado entre 2 ladrões. Eu não tenho tempo para falar do que aconteceu na cruz. São 7 palavras que Jesus libera na cruz. Das 7 eu quero despontar somente a que ele diz: está
consumado, que no grego koiné significa tetelestai, transliterado para o português, paguei a dívida. E não foi no cartão do Visa, não foi no cartão do Mastercard, paguei a dívida e não foi no talão de cheque, paguei a dívida e não foi com euro, não foi com dólar, e com real, muito menos, o real está desvalorizado. Pagou a dívida com o que? Paguei a dívida foi com precioso sangue. Paulo escreve: a dívida que era contrária a nós foi cravada na cruz do Calvário, a cédula foi rasgada, e eu vou dizer para o diabo voltar para o inferno envergonhado: você não deve mais nada. Outrora o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Deixa eu ver aqui só quem está à vontade para adorar. Oh, aleluia. Está consumado. Eu imagino a morte chegando entre os dois ladrões e Jesus, e dizendo: eu vou levar o da direita, eu vou levar o da esquerda. Quando a morte chega no meio, Jesus disse: nem venha, porque tu só tem poder de levar quem peca. Eu não pequei. Sabe o que é que Jesus disse? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A morte não teve poder sobre ele. A morte teve poder sobre o ladrão da direita, a morte teve poder sobre o ladrão da esquerda. O centurião fura a sua costela, sai sangue e água, representando a igreja lavada pela água e redimida pelo sangue. Tiram ele da cruz. José de Arimateia diz: sepultem ele no meu sepulcro, para se cumprir o que está escrito em Isaías capítulo 53, e ele foi sepultado entre os ricos. Se eu tivesse lá, eu ia dizer: José de Arimateia, não precisa dar o sepulcro, é só emprestar, porque ele só passa 3 dias e depois devolve de novo. Sexta-feira, sábado, domingo pela manhã, lá vai as Maria petumar o corpo de Jesus. Quando chega lá, a pedra estava removida. Elas correram aos discípulos e disseram a Pedro e ao outro que Jesus amava, ao saber João: aonde puseram o nosso Senhor? A pedra está removida e o seu corpo não está lá. Pedro e João correram junto, só que João se apressou e chegou primeiro. Não entrou e viu os lençóis. Pedro chegou depois e entrou, viu os lençóis e o lenço. Reino de Deus não é para quem chega primeiro, reino de Deus é para quem entra. Que adianta chegar primeiro e ficar do lado de fora? O mistério é revelado para quem entra. Quando Pedro entra, não viu só os lençóis, viu o lenço. Pastor, saiu uma notícia quando Jesus ressuscitou em Roma, que Jesus havia sido roubado o seu corpo do sepulcro. Eles pagaram dinheiro para os soldados romanos, venderam a ideia com os discípulos, violaram o sepulcro e roubaram o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que o lenço dobrado, enrolado, é um sinal de que não foi violado o sepulcro. Por quê, pastor? Porque quem roubaria uma casa e quando saísse fecharia a porta com muito cuidado? Quem rouba uma casa ao sair deixa tudo bagunçado. O lenço dobrado era Jesus dizendo: eu tive aqui com tanto cuidado e com tanto tempo que deu tempo para me dobrar o lenço, enrolar o lenço e colocar a parte. O corpo não foi roubado não, eu tive aqui, estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo. Quem crê que Jesus está vivo? Quem crê? Quem crê? Quem crê que Jesus está vivo? Por que que a Assembleia de Deus é a instituição que mais cresce no Brasil? Porque nós pregamos Jesus vivo, Jesus vivo. Um culto que Jesus está vivo tem que ter alegria. Quem concorda comigo, levante a mão e dê glória a Deus. A luta pode estar grande, a prova está grande, mas Jesus está vivo. A guerra está travada, a peleja está travada, mas Jesus está vivo. Então a gente tem motivo para dar glória a Deus. Quem concorda nisso, levante a mão e dê glória para Jesus. Sim.
Esse estudo saiu no ano de 2010, refutado por alguns teólogos, mas dentro da cultura é interessante, é belo, mas isso é refutado, pastor, dentro de uma cultura que foi apresentada no ano de 2010, o lenço dobrado, enrolado, biblicamente, Jesus está vivo, seu corpo não foi roubado, mas dentro de uma cultura, quando um amo estava numa casa, que ele estava degustando do alimento, que ele colocava o lenço todo bagunçado, os servos entendiam que ele estava ali, mas alguma coisa aconteceu. Se ele dobrasse o lenço, os servos entendiam que ele estava ali, e alguma coisa aconteceu. É duas mensagens, e eu encerro aqui agora, e você dá glória se quiser. E pastor, qual é as duas mensagens? O amo, quando terminava de degustar uma refeição, que limpasse os dedos, a barba, a boca, jogasse o lenço assim, os servos da casa entendiam, ele comeu, não gostou e não volta mais a esse lugar. Agora, se ele limpasse os dedos, a barba e a boca, dobrasse o lenço e colocasse à parte, ele está dizendo: comi, gostei e pretendo voltar de novo a esse lugar. Quando João entrou, viu, creu. Está escrito ou não está? Quando João entrou, viu e creu. O que? Ele vai voltar de novo. Ele vai voltar de novo. João teve que escrever o capítulo 14. Não turbe o vosso coração. Crerdes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: eu vou preparar lugar, mas voltarei uma outra vez, para que aonde eu esteja, estejais vós comigo também. Quem crê que Jesus vai voltar de novo? Quem crê? Quem crê que Jesus vai voltar de novo? Está preparado para dar glória? Diferente será. Por quê? Porque na primeira vinda, Jesus nasceu numa estrebaria. Na segunda vinda, ele vem nas nuvens. Na primeira vinda, ele andou de jumentinha. Na segunda vinda, ele vem no cavalo branco. Sobre a sua coxa um manto escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira vinda, Anás, Caifás o julgaram. Na segunda vinda, quem está na cadeira de réu, adivinha? Anás e Caifás. E quem está na cadeira de juiz? Jesus será o justo juiz. Na primeira vinda, ele chorou, transpirou, lágrima de sangue. Na segunda vinda, João disse: os seus olhos é como tocha de fogo que sai da fornalha ardente. Na primeira vinda, seus pés eram rachados pela via dolorosa. Na segunda vinda, João disse: seus pés é como latão reluzente que sai da fornalha ardente. Na primeira vinda, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na segunda vinda, João disse: desculpa, Senhor, quando eu te vi como cordeiro. E agora, João, lá na ilha de Patmos, agora o Senhor é o leão da tribo de Judá. Na primeira vinda, gritaram Barrabás. Na segunda vinda, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor Jesus é Deus. Se na primeira vinda o rejeitaram, na segunda vinda vão o abraçar. Se na primeira vinda ele foi morto, na segunda vinda ele vem vivo para todo sempre. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele está vivo, ele voltará, ele vai arrebatar a igreja. Quem crê, abre a boca, pega, abre a boca, fica de pé para adorar, vai. Só quem crê que ele vai voltar e que ele está vivo. Quem crê? Eu sinto Jesus aqui no nosso meio. Eu te pedi e não te peço mais. Levante a mão direita assim. Levante a mão esquerda assim. Lá em cima. Diga comigo: Jesus, eu creio que em breve o Senhor voltará. Diga: Jesus, mas antes disso, eu creio num grande avivamento
que vai acontecer nos 4 cantos da terra. Diga: eu faço parte desta promessa. Diga: Jesus, se é verdade o que está escrito, abre bem a tua boca, que eu te encherei. Diga: é hoje. Diga: é hoje que eu vou te adorar. Diga: eu quero ser cheio, ser cheio, ser cheio do Espírito Santo. Se você orou com coração, cate a mão desse crente com a mão levantada. Feche o corredor. Servo de Deus, prepara um louvor rápido, eu não tenho muito tempo. Feche o corredor. Lá na arquibancada, faça isso. Nós estamos a alguns minutos de um grande avivamento aqui. Levante a mão dele. Oh Deus, oh Deus. Ao soar da última trombeta, nós que estamos vivos seremos arrebatados. Eu não sei a quantos minutos estamos do fim, mas eu sei que já já a última trombeta vai soar. Na arquibancada, do lado direito e esquerdo, no meio do ginásio, levante a mão desse crente. Fecha teus olhos. Senhor, não haverá manipulação humana. É o teu Espírito que vai encher essa casa. Abre a janela do céu. Derrama, Senhor, o teu Espírito de Joel 2:28. Que cada jovem que aqui está e moça seja tão cheia do Espírito Santo, que volte a falar em outras línguas aqui agora. Levante a mão desse jovem, dessa moça. Glória do grego doxa, presença de Deus aqui. Diga glória. Você não disse nada, diga glória. Se glória do grego doxa é presença de Deus aqui, quando você diz glória, você está dizendo que Deus está aqui. Diga glória. Se Jesus está vivo, em breve voltará. Eu vou contar de 1 até 3. No 3 você vai dar a melhor glória. Pastor, pastora, isso aqui vai encher de tanta glória no 3, que parece que eu estou vendo Jesus passear no meio do arraial. Prepara o grito de glória, que ele vai te encher agora. No 3, para fazer tremer. É 1, sai do meio, Satanás. É 2, a glória de Deus está na casa. 2,5 e enche o peito. 2,99 para fazer tremer. O madril se prepara. A glória de Deus está enchendo a casa. É 3, diga glória. Vai, 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 vai. Ele vai te encher, ele vai te encher, ele vai te encher, ele vai te encher, ele vai te encher. Meu Deus. Oh!